Boa noite, pessoal. Meu nome é Luara, sou aluna de Direito, sétimo período, turma 2. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre procedimentos especiais. Bom, como a gente já estudou, a gente já viu, quando a gente fala sobre o direito processual civil, a gente se depara com dois tipos de procedimentos, que é o procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum é aquele procedimento padrão, que ele pode ser aplicado a praticamente todas as demandas, né, quase todas as demandas do processo. Já o procedimento especial, os procedimentos especiais, o próprio nome já diz, especiais. Então, é justamente por aquele direito material que vai ser tutelado naquela demanda. Os procedimentos especiais, eles vão exigir um caminho diferente a ser seguido, né? Um caminho diferente daquele que é seguido no procedimento comum. E cada procedimento especial ele vai ter sua peculiaridade. Então, a lei processual ela deve tratar cada procedimento de uma forma diferente e deve deixar claro, né, suas peculiaridades, deve diferenciar cada procedimento do outro. Os procedimentos especiais eles estão presentes no título 3 do livro 1 do novo Código de Processo Civil, que é o de 2015. Ele traz, né, ele abarca alguns procedimentos especiais, mas não é um rol taxativo, porque existem alguns outros procedimentos que estão previstos em leis esparsas. Por exemplo, o Juizado Especial Civil, a Lei Maria da Penha, então não é considerado um rol taxativo. Dentro desses procedimentos especiais, especificamente hoje a gente vai tratar sobre a ação de demarcação de terras. Bom, falando sobre a ação de demarcação de terras especificamente. A ação de demarcação de terras, ela está prevista no Código de Processo Civil, né? E ela é uma ação que é adjetivada pela legislação com a expressão particular. Por quê? Porque a ação de demarcação de terras públicas, que são as terras devolutas, ela tem uma lei específica que trata dela, que é a Lei 6.383 de 76. Que vai pressupor a existência de dois imóveis, no qual pende uma dúvida a respeito dos limites, né? Pode ser que esses limites foram apagados ou pode ser que eles foram alterados. É uma ação petitória, no qual o proprietário ele vai ingressar com essa ação para pedir a demarcação de terras em relação ao confinante. Ele vai citar esses confinantes, né, para fixar os novos limites ou para aviventar limites que foram apagados. A partir daí vai haver, né, a fixação da porcentagem de terreno de cada confinante. Presa dúplice, porque pode conceder-se o bem da vida tanto ao autor quanto ao réu. O artigo 570 do Código de Processo Civil também traz a possibilidade da acumulação da ação de demarcação de terras juntamente com a ação de divisão de terras. Nesse caso, vai se processar primeiro a ação de demarcação de terras. O artigo 571 do Código de Processo Civil ele vai trazer para a gente a seguinte redação. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos deste capítulo. O que isso quer dizer? A ação de demarcação de terras é uma ação de um processamento bastante complexo. E isso, o legislador tentando facilitar, ele permitiu, né, que a demarcação ela possa ser realizada por meio de escritura pública, de forma extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos que estão presentes aqui no artigo 571. Ou seja, todos os confinantes sejam capazes, maiores e que eles concordem com o plano de demarcação. Quando a gente fala de competência na ação de demarcação de terras, a gente precisa ressaltar que é uma competência absoluta do foro do local onde o imóvel se encontra, de acordo com o artigo 47 do Código de Processo Civil. Se o imóvel ele se encontrar em mais de uma comarca, a gente vai aplicar as regras do artigo 60 do Código de Processo Civil, ou seja, a competência territorial ela vai se estender à totalidade do imóvel.
Quando a gente fala em legitimidade na ação de demarcação de terras, quem vai ter a legitimidade ativa é o proprietário, e ele atende de forma exclusiva, ou seja, a gente exclui o possuidor e somente o proprietário tem essa legitimidade ativa. A legitimidade passiva, ela vai ser relativa ao confinante, ou seja, pode ser tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel em que está ocorrendo a disputa, né, para reaver esse limite. É importante lembrar que, como a ação de demarcação de terras é uma ação que trata de direito real imobiliário, se o autor da ação ele for casado, ele vai precisar da anuência do consentimento, né, do seu cônjuge, exceto se for o regime de separação absoluta. As mesmas regras vão ser aplicadas à união estável que for comprovada nos autos. Essa questão trata-se de uma exigência, né, para o aperfeiçoamento da capacidade de se estar em juízo. Então, é necessário que, se o autor da ação for casado, que ele tenha a anuência do seu cônjuge. O procedimento da ação de demarcação de terras, ele é um procedimento bifásico, ou seja, o procedimento vai ter duas fases. A primeira fase do procedimento é a ação demarcatória. Essa ação demarcatória ela vai ter início com a petição inicial. Essa petição inicial ela deve conter os requisitos que são descritos lá no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil, né? Como toda petição inicial tem que preencher aqueles requisitos. Porém, a diferenciação é que essa petição inicial ela tem que também conter os requisitos que estão descritos no artigo 574 do Código de Processo Civil. Além disso, a petição inicial, obrigatoriamente, ela tem que conter, né? Ela tem que ser instruída com a prova de propriedade do imóvel. Também deve haver a designação do imóvel por sua situação, ou seja, se o imóvel é urbano ou rural, e deve conter sua denominação também. Também deve-se descrever os limites que se deseja aviventar, renovar ou constituir. Depois que o juiz ele recebe a petição inicial, ele vai realizar a citação das partes, que vão ter o prazo comum, né, de 15 dias, para apresentar a sua contestação. Está previsto lá no artigo 577 do Código de Processo Civil. Feito isso, a gente segue o rito ordinário normal e vai ser feita a determinação de perícia obrigatória, né, para verificar se os marcos do terreno eles foram alterados ou se os limites eles estão conflituosos, né, se os limites não batem. O Código de Processo Civil ele vai dizer que se os imóveis confinantes e o imóvel ao qual está se debatendo a demarcação, eles passaram pelo georreferenciamento, não vai ser necessária a realização de perícia. Por quê? A realização do georreferenciamento, ele traz medidas e limites muito precisos, ou seja, vai ser dispensável neste caso, né, nessa primeira fase, a perícia, porque é algo muito preciso, é algo certo. Então, o juiz ele pode, se caso esse georreferenciamento ele tiver sido realizado, ele pode dispensar a perícia. Nessa primeira fase, o que a parte ela vai buscar provar é que os limites não estão de acordo com a matrícula, ou que não existe uma delimitação, ou que se essa delimitação existe, ela foi alterada pela outra parte. Então, o juiz, nessa primeira fase, ele vai dar uma sentença, né, que vai declarar que esse direito existe, o direito de demarcação de terras existe. E dessa sentença que o juiz proferir, vai ser cabível o recurso de apelação. Transitada em julgado essa primeira fase, né, que é a fase demarcatória, vai ter início então a segunda fase, que é a fase executiva.
Essa fase executiva, ela é uma continuação, né? Ela é um prolongamento dessa primeira fase, que é a fase demarcatória. Então, na fase executiva, não vai haver uma nova citação dos réus. Nessa segunda fase, o juiz ele vai nomear o agrimensor e o agrimensor vai realizar os atos materiais. Então, o agrimensor, nomeado pelo juiz, ele vai realizar a medição e a colocação desses novos macros, né, no imóvel, dessas novas medidas no imóvel. Após essa colocação, vai ser lavrado o auto de demarcação. Então, o juiz ele vai proferir uma sentença que vai homologar esse ato de demarcação. Lembrando que o auto de demarcação ele será subscrito pelo juiz, pelo perito e pelo escrivão. Após proferida essa sentença, né, é cabível o recurso de apelação. Porém, esse recurso ele só é recebido no efeito devolutivo. A respeito da imprescritibilidade da ação de demarcação de terras, vale ressaltar que refere-se ao direito de pedir a demarcação enquanto perdurar a dúvida, né? Enquanto perdurar aquela confusão de limites. Então, enquanto tiver a dúvida a respeito dos limites, aquela ação ela não vai prescrever. Então, o tempo, por si só, ele não exclui aquele estado de confusão de limites. É interessante também a gente fazer a distinção entre ação demarcatória e ação reivindicatória. Vale ressaltar que tanto a ação demarcatória quanto a ação reivindicatória, elas buscam recuperar um pedaço de um imóvel, de um terreno, que porventura tenha sido ocupado indevidamente por um vizinho. A diferença é que na ação reivindicatória já se conhece as delimitações que foram invadidas, né, indevidamente. Já se tem a noção do espaço que foi ocupado ali indevidamente. Então, a pretensão é somente fazer essa recuperação desse pedaço. Já na ação demarcatória, não. Na ação demarcatória, primeiro vai fazer a investigação e fazer a definição de qual área, de qual pedaço ali que foi invadido, para que depois, né, como consequência disso, a parte ela possa obter, se houver, né, a parte ocupada, ela venha ter de volta aquela parte que foi ocupada indevidamente. Então, em uma já tem o conhecimento da área que foi invadida e na outra não se tem o conhecimento da área que foi invadida, vai fazer a investigação para posteriormente requerer essa parte que foi invadida.